Olá, abelhinha zangão, tudo bom com você? Vamos lá que hoje vamos replantar ráfias. Estou mexendo naquelas folhagens todas, cadê? Todas aquelas folhagens ali, ó, tudo aquilo. Vou agora mexer nelas, estou nessa parte da arrumação. Ah, se você não sabe, tá aqui pela primeira vez ou não tá acompanhando os outros vídeos, eu tava fazendo uma arrumação aqui no espaço verde e mexi toda ali naquela última parte que tinha folhagens, mexi nessa lateral toda, replantei a Dracena chocolate que os cachorros destruíram. Você que tem cachorro, cuidado com o xixi do cachorro, porque ele realmente queima as raízes das plantas, tá? Então, cuidado. Para você que não me conhece, eu sou Tati Oliveira, botânica, e você está no canal Verde Vida Vlogs. E agora eu vou cuidar dessas folhagens todas. Que nem eu falei, cuidei da Dracena chocolate e agora eu vou replantar no vaso que tava da Dracena chocolate, que inclusive eu dei uma boa lavada nele, eu vou replantar as ráfias. E as ráfias são realmente, assim, plantas coringas e são muito queridas. Ráfia é uma planta que todo mundo conhece, é uma palmeirinha, tá? E todo mundo conhece porque ela é uma planta muito querida para interior, para você ter do lado de dentro de casa, não precisa de muita iluminação, aguenta ar-condicionado, é uma planta bem coringa, bem guerreira. Porém, sempre tem um porém, é uma planta que se você não prestar atenção, as pontinhas dela ficam secas, não é verdade, ó? Você já passou por isso? Conta aqui para mim nos comentários se você já passou por isso com a sua ráfia. As pontinhas, ela já é assim, característica dela é ter essas pontinhas rasgadinhas, tá vendo? Ó? Só que elas ficam secas. E o que a maioria das pessoas fazem? Vão cortando essas pontinhas até que você vai ficar sem folha nenhuma. Então, fica aqui que eu vou te ensinar um truque para você não ficar sem folha de ráfia. Aí, tá bom? Outra coisa importante, muitas pessoas me perguntam se a ráfia tá com bichinho. Vou te mostrar por quê. A ráfia, ela tem tipo de uma penugem esbranquiçada nela. E essa penugem não é bichinho. Ó, dá pra ver aqui assim, ó. Tá vendo contra a luz? Ela tem uma penugem, principalmente as folhas mais novas. Quanto mais novinho, eu tô vendo se eu acho uma folha mais nova aqui. Ó, essa daqui que não tá aberta. Fica cheia dessas penuginhas, ó. Tá vendo? Isso não é bichinho nenhum, tá? Isso é dela mesma, é uma proteção dela. Essa daqui, ela tá só com algumas folhas secas, tudo bem, normal, porque ela já tá aqui há algum tempo. E outra, eu comprei essas duas mudas de ráfia numa mega promoção, porque a minha ráfia mesmo, não sei se vocês vão lembrar, ou se você não viu, o meu cachorro, Samuquinha, o terrível, pegou pelo tronquinho da ráfia e saiu carregando a ráfia, arrastando pelo quintal. O vaso era de plástico, a ráfia saiu, o torrão saiu inteirinho, então ele não precisou arrastar o vaso, ele só foi arrastando a planta. Eu fiz de tudo, mas ficou muito judiada, a planta sentiu muito, não consegui recuperar, tá certo? A ráfia, ela é uma planta da Ásia e ela se deu muito bem com o clima aqui do Brasil. Realmente é uma planta que você pode estar utilizando dentro de casa, mas não é para colocar num canto de parede sem iluminação nenhuma. Nenhuma planta gosta de ficar no breu, de ficar sem iluminação. Quando a gente fala que a planta ela é de sombra, é porque ela gosta de uma claridade longe, ela pode ficar até longe da janela, mas naquele ambiente precisa ter uma claridade natural, aonde, por exemplo, com a luz artificial, né, com o abajur, o lustre desligado, a luz desligada, você consegue ver as coisas dentro daquele ambiente, certo? Então isso é uma sombra na jardinagem, aonde você não tem nenhuma claridade, só a claridade direto na planta e nem o sol direto na planta. Ela pode ficar um pouco mais afastada, mas ela precisa ter essa claridade. Outra grande dúvida das pessoas, essas meninas, essas ráfias, elas dão flores. A minha ráfia que o Samuquinha acabou com ela, só de lembrar eu fico doida, ela dava flores sim, dava sementinhas, dava flores, elas dão flores, tá?
É muito difícil, tem a época certa. Normalmente quando tá calor, eu me lembro sempre de ver a minha ráfia florescer e tava no noroeste, sabe? Tava quente o clima. E agora vamos lá que eu vou replantar essas ráfias junto com você. Olha isso, vou plantar, veio duas hastes em cada uma. Vou tirar essas folhinhas secas que não são dela. Vamos lá. Essa daqui que tá, ó, tá vendo com a folha seca? Depois eu vou cortar essa folha aqui embaixo. Essa daqui também, essa daqui também. Mas as outras, ó, tem bastante folhinha nova saindo. Tá vendo que tá meio fechadinha? Quando tá fechadinha assim é que são novas. Ó, aqui também é folha nova saindo, ó. Ela tá bonita. Substrato que a ráfia gosta é um substrato que precisa ter, quer ver que eu falo pra você que eu guardo? É isso daqui, ó. Às vezes eu não compro esse substrato, tá? Mas às vezes eu compro algumas plantas de saquinho, principalmente quando é mudinha de temperos, essas coisas, vem nesse substrato avermelhado, argiloso. Ela gosta desse substrato misturado, não é só nesse substrato, tá? Nenhuma planta gosta de ficar só nesse substrato vermelho, porque ele vira um barro, quando vai secando, ele vira um barro, seca e destrói a raiz da planta. Então, ela gosta desse substrato um pouco argiloso misturado no substrato natural dela, com bastante humus de minhoca, que ela gosta de bastante matéria orgânica, carvão, e eu ponho um pouco de areia de construção para também deixar mais airado, tá certo? Agora o que eu vou fazer? Vamos ver se eu consigo tirar. Tá, você acha que tá pesado? Não tá, tá super leve. Eu vou soltar, deixa eu ver se eu consigo ficar aqui. E agora eu vou dar uma apertada aqui para ver se eu consigo soltar ela. Tá quase soltando. Ver se eu vou conseguir. Vou virar assim. Vou ver se eu consigo. Ó. Tem raízes até aqui embaixo. E eu vou colocar ela exatamente desse jeito aqui, ó. Aí, quando fica aqui dentro, o que eu faço? Eu posso soltar um pouco o torrão, mas é um pouco, não é para limpar o torrão todo, é só para soltar. Você observa que até o produtor já manda com um pouco de terra vermelha, porque ela gosta desse substrato. Só que precisa soltar um pouco para ela sentir que tá com as raízes soltas. E agora eu vou completar com substrato que eu faço com areia de construção, que é para ficar um pouco airado também, porque já tem bastante substrato argiloso, já tem tudo que ela gosta aqui. Humus de minhoca. É um vaso bem grande que precisa de bastante substrato, e aí você vai arrumando. Depois você pode, se você quiser cobrir esse vaso, né, aqui por cima, você pode cobrir com casca de pinos. É uma planta que aceita muito bem casca de pinos. A iluminação que ela gosta, como eu falei, tem que ter uma certa claridade. Então ela vai ficar aqui dentro do espaço verde, porque aqui tem a claridade que ela precisa. Vou colocar mais um pouco desse lado daqui, tá faltando mais um pouco. E pronto, olha os pedaços de carvão. Tudo isso aqui é pedaço de carvão. O carvão, ele é antifúngico, ele ajuda na drenagem da planta e ele vai fazer muito bem para essa plantinha. Agora eu vou cobrir com casca de pinos. Casquinha de pinos, só para ela não ficar direto no substrato. Fica mais bonita. Aqui eu vou deixar para fora, ó, porque tem uma mudinha nascendo aqui. Depois eu vou pegar para mostrar para você aonde tem uma haste saindo. Pronto. Olha o que eu falei. Aqui tem uma haste, ó, aqui tem uma haste saindo. E agora vamos cortar aquelas folhas que precisam ser
cortadas, que estão meio secas. Melhor é pegar o telefone. Agora vamos cortar aquelas folhas que precisam ser cortadas, que estão meio secas. Depois a gente vai para rega, e a primeira rega depois do replante é com, ó como é que ficou, é com adubo. Vamos ver, cadê as folhas que estão secas? Ó, essa daqui tá seca, ó. Você corta aonde? Corta bem junto ali, ó, da palhinha. Pronto. E essa outra aqui é daqui também, ó. Tava seca também, né? Comprei numa mega promoção. Se não viesse nenhuma folhinha seca, ia ser demais. Daqui tava com a ponta seca. Deixa eu ver se tem mais alguma, mas eu acho que não. Olha que linda. Fala pra mim. Muito, muito bonita, né? E a minha intenção é, depois que ela crescer um pouquinho mais, ou se eu colocar ela num suporte, eu quero prender umas orquídeas aqui. Inclusive, olha que ideia boa que eu tive. Eu acho que eu vou prender essa mini catleia nela. O que você acha? Conta aqui pra mim nos comentários. Prendo ou não prendo? Ó, essa aqui já tava meio seca. E agora vamos regar com o NPK 10, 10, 10. A primeira rega depois do replante. E olha, o vaso é grande, então não tenha pressa de regar. Pode regar bastante, não esquece de esperar escorrer água pelo fundo do vaso. Rega muito, 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 muito. Se você tem o teu vaso de ráfia dentro da sala, dentro de um escritório, num ambiente interno que não pode ficar escorrendo água, você pode até colocar um pratinho, rega bem, uma meia hora, uma hora, tira o pratinho, esvazia e põe o pratinho de novo, se você quiser. Porque precisa esvaziar o pratinho, não só por causa de mosquito, mas porque a planta, o substrato, ele reabsorve de novo e aí fica muito encharcado, fica muito molhado. Porque um vaso de ráfia normalmente é grande e aí você vai regar bastante e realmente ele vai ficar muito molhado. Ó, aqui eu coloquei 1 litro de água nesse vaso, ó. Parece que não, né? Mas eu acabei de fazer esse regador, ó, tem 1 litro com adubo, tem 1 litro de água. Aí, lógico, o importante é que não ficou empoçado aqui em cima. Então, isso mostra que o substrato tá legal, tá bem drenante. Agora, é óbvio, até ele descer, demora. Pode ser que o substrato absorva esse 1 litro de água que eu coloquei, mas eu tenho certeza que vai descer e vai umidificar as raízes dessa planta. Isso com certeza. Agora, quanto mais eu molho, mais ele vai escorrer pelo fundo do vaso. Ó, já começou a molhar um pouco. Isso me mostra que só não saiu muita água. Por quê? Porque tem bastante substrato, ele absorveu bem. Mas, ó, a água chegou até o fundo. É isso que eu quero. Que regue as plantas até o fundo. Tá vendo? Isso daqui são hastes que já nasceram, já quebraram. Não faz mal, vai deixando. Você pode deixar essas palhinhas, porque além de elas serem protetoras, elas deixam bonita a planta. E olha, essas palhinhas, elas protegem, porque as mudas, as folhas da tua ráfia vai sair daqui de dentro. Olha isso que eu tô falando, ó. Você tá vendo que tá saindo uma muda nova de folha? Olha que coisa linda. E ela vai sair da onde? Daqui de dentro dessa palhinha. É de dentro da palhinha, olha, que as folhas saem. Então, deixa a palhinha quietinha, fica bonitinha, né? Deixa ela aqui quietinha. A sua ráfia você pode adubar uma vez por mês com NPK 10, 10, 10. E você pode estar adubando também com casca de ovo, porque ela precisa de cálcio. Ela não vai ficar diretamente no sol, mas todas as plantas precisam de cálcio. Então, você pode fazer o seguinte: uma vez por mês você aduba com um NPK 10, 10, 10. Isso é certo. Aí, um mês você aduba com o chá da casca de ovo, espera uns dias, uma semana, 10 dias, aduba com NPK 10, 10, 10. No outro mês, você pode adubar, principalmente nos meses mais frios. Você aduba com chá da casca de banana. E depois, também de uns 10 dias, você aduba com NPK 10, 10, 10.
A cada 6 meses, quer dizer, apenas 2 vezes por ano, você vem aqui, afasta essas casquinhas de pinos, coloca num vaso desse tamanho, você coloca umas 2, 3 colheres de sopa de bokashi em pó, ou você dilui ele na água e molha, vê o que fica mais fácil para você. Ou coloca o pó, mistura com o substrato que já tem, cobre com a casquinha e rega com abundância. Dependendo da planta, eu misturo no substrato. Outras plantas eu diluo e rego, depende de como tá o vaso. E agora eu vou fazer o que? Ela vai se juntar a essas outras daqui. Provavelmente, ó, aqui eu tenho o ficus, tá vendo? Que tá todo empoeirado, porque eu ando... Olha isso, que vergonha! Mas você vai vir aqui comigo ver o vídeo que eu vou fazer quando eu for fazer a limpeza geral desse chão que tá perdido de terra. E aí eu vou lavar essa ficus também, as folhas. As folhas das plantas precisam ser lavadas. Se você não lava, essa poeira não deixa ela fazer fotossíntese direito, tá vendo? Ó? Aí, realmente aqui eu tô mexendo com cimento, com terra, faz 3, 4 dias que eu tô mexendo com isso o tempo todo, então tá levantando muita poeira, mas já vai chegar na hora de eu fazer essa limpeza. Inclusive não vejo a hora. Você achou que eu ia esquecer da super dica da folhinha que fica sempre marronzinha? Não esqueci. Vamos lá que eu vou te mostrar. Veja bem, não posso me queixar porque o ambiente daqui tá sendo bem propício para essa ráfia, ó. As folhinhas, as pontas estão todas verdinhas, saudáveis, tão bonitas, ó. Tá vendo? Então, tá bom, mas é normal, se a tua ráfia tiver a pontinha assim, olha aqui, essa daqui tá, ó, marronzinha assim, isso daqui é falta de umidade no ar. O que você vai fazer? Normalmente a gente pega a tesoura e pumba, corta aqui. A pontinha que ficar nova, ela vai secar e vai ficar marronzinha do mesmo jeito. E aí você vai cortando, cortando, cortando até que você fica sem folha. Essa daqui, você tá vendo como ela tá assim, pequenininha, só bem na pontinha? Então eu vou deixar, não vou mexer nela. Porque aqui é como se fosse uma cicatriz que não vai crescer. Certo? Se eu cortar, vai ficar cicatriz de novo. Se eu cortar, vai ficar de novo. Então, você deixa assim. Se ela tivesse maior, vamos ver se eu acho alguma folha que esteja maior. Mas não estão, olha, graças a Deus, elas estão bem saudáveis. Mas vamos lá, caso a sua ráfia estivesse com essa ponta, um bom pedaço queimado, um bom pedaço marronzinho, o que você faz? Você corta, mas deixa uma bordinha marronzinha, entendeu? Que é a cicatriz, que é para dali ela não continuar, certo? Entendeu? O truque sempre deixa uma bordinha, se ela tiver queimada. Se ela não tiver queimada, tá ótima. E agora, vou colocar ela ali no lugar e bora cuidar de outras folhagens. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem de olho nos vídeos que eu vou deixar aqui no final para você acompanhar o resto da arrumação que eu fiz antes de chegar nas folhagens. Foi muita arrumação e ainda tem mais. Eu espero e conto com a sua companhia. Um beijo, fica com Deus, até o próximo.